De que maneira o nosso relacionamento com Jesus nos ensina a nos relacionarmos com os nossos inimigos? Será que existe diferença entre os inimigos que nós podemos ter? Como deve ser a nossa relação com cada um deles? Nessa mensagem eu trabalho esse tema e eu tenho certeza que ela vai ajudar e impactar muito a sua vida. Então assista a mensagem e deixe Deus falar com você. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós estamos aqui em uma série de mensagens chamada Aliança, em que nós temos falado como a aliança de Deus conosco, como o relacionamento de Deus conosco impacta a nossa vida e os nossos relacionamentos, amém? Então nós falamos aqui a maneira como o relacionamento de Deus com a gente impacta o nosso relacionamento como família, marido e esposa. Nós falamos como a aliança de Deus impacta o nosso relacionamento como irmãos, como cristãos, na formação das nossas amizades. Falamos como o relacionamento com Deus impacta a maneira como nós nos relacionamos no ambiente de trabalho. Falamos como a aliança com Deus impacta a maneira como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Amém, gente? Falamos como a maneira, o nosso relacionamento com Deus impacta a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não têm a Cristo. E hoje eu falo com você sobre a maneira como o nosso relacionamento com Deus impacta a maneira como nós nos relacionamos com os nossos inimigos. Amém, gente? A aliança de Deus e os nossos inimigos. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí, gente. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 43 diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Amém? Senhor, essa é a sua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós suplicamos por graça e por misericórdia. Deus, em especial eu te peço que no abrir da minha boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra, Senhor. Nós não queremos ouvir aqui a opinião de homens. Nós não queremos ouvir, ó Deus, o que o coração de um homem diz. Nós queremos ouvir o Senhor, Pai, falando conosco através das Escrituras. E é por isso que nós oramos, pedindo, Senhor, por misericórdia e graça, reconhecendo, Senhor, que nós não estamos aptos para esse momento, reconhecendo, Senhor, que intelectualmente nenhum de nós está à altura do texto sagrado. Nós precisamos, ó Deus, de discernimento espiritual, sabedoria espiritual, Senhor, para que possamos falar das coisas espirituais e também possamos discernir as coisas espirituais de maneira espiritual. Fala conosco, Senhor, nós precisamos. Nós te pedimos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Gente, olha só, na antiguidade, quando você fazia uma aliança com alguém, os amigos daquela pessoa se tornavam seus amigos. Amém, gente? Normalmente é assim, né? O amigo do nosso amigo é nosso amigo. Amém? Não é assim que a gente fala? O amigo do meu amigo é meu amigo. Mas o inimigo do meu amigo é o quê? Meu inimigo. Na antiguidade era assim, quando uma pessoa fazia uma aliança, os amigos de quem havia se aliançado com você passavam também a ser seus amigos. Daí, inclusive, é por causa disso que Abraão entrou numa furada. Amém, gente? Quando Abraão teve que resgatar o seu sobrinho Ló, é porque Ló tinha uma aliança com Abraão, amém? Então quando Ló entrou em um problema, os problemas de Ló passaram a ser os problemas de Abraão, né?
Ou seja, os problemas do meu amigo passam a ser os meus problemas também. Mas os inimigos do meu amigo também passam a ser os meus inimigos. Ou seja, quando Ló adquiriu inimigos, os inimigos de Ló passaram a ser os inimigos de Abraão. Vocês estão comigo aqui, gente? Ou seja, quando a gente faz uma aliança com Deus, ou quando Deus faz uma aliança conosco, os inimigos de Deus também passam a ser os nossos inimigos. Amém, queridos? Mas os nossos inimigos também passam a ser inimigos de Deus. Amém, queridos? A questão é identificar quem são esses inimigos e como nós devemos nos relacionar com os inimigos de Deus e como Deus nos pede para nos relacionarmos com os seus inimigos. Vocês estão comigo, gente? A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta é então, quais são os inimigos de um cristão? E biblicamente falando, um cristão tem inimigos em duas frentes. Existem duas frentes que um cristão tem inimigo. Primeira frente é o que nós chamamos dos inimigos invisíveis. Então, um cristão possui inimigos que são invisíveis. E também possui inimigos que são visíveis. Amém, queridos? A aliança com Deus nos garante que, independente dos inimigos visíveis ou invisíveis, nós teremos vitória. Amém, queridos? Mas nós precisamos conhecê-los. A pergunta é, quais são os inimigos invisíveis de um cristão? Esses são os mais fáceis, né, gente? E os inimigos invisíveis de um cristão são três. Nós conhecemos muito bem. É a carne, o mundo e o diabo. Amém? Vamos dizer isso juntos? Fala comigo. A carne, o mundo e o diabo. Existe um texto, eu quero só mencionar aqui, a gente até mencionou esse texto na hora da oração, em Efésios 6, a partir do versículo 10, Paulo diz que no demais, irmãos, vocês devem se fortalecer no Senhor e no seu forte poder e revestir-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Amém, gente? Essa expressão, a nossa luta não é contra a carne e sangue, no original, ela não é assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. No original, essa expressão é, a nossa luta não é apenas contra carne e sangue. Tá? Porque quando a gente lê assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, fica parecendo que um cristão em hipótese nenhuma vai ter inimigos de carne e sangue. Concordam comigo? Sim ou não? Se eu digo assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, automaticamente o que você pensa? Que é impossível que um cristão possa em algum momento ter inimigos de carne e sangue. Concorda comigo? Mas isso iria contra tudo que Paulo ensinou nos 5 primeiros capítulos de Efésios. A gente já estudou a carta de Paulo aos Efésios aqui. E o que a gente aprende nos 5 primeiros capítulos? Que a comunidade da fé pode experimentar desafios. Amém, gente? A comunidade da fé, ela pode experimentar desafios, né, práticos, sociais, comunitários, né, na unidade, no perdão, na fofoca, na criação dos filhos, no casamento, amém? Ou seja, é possível que nós tenhamos atritos no nosso meio que envolvem pessoas de carne e sangue. Então Paulo não poderia dizer assim, olha, a sua luta é só contra as coisas espirituais, porque ele acabou de falar que se nós não vigiarmos na maneira como vivemos em comunidade, levando Cristo, né, em consideração nas nossas relações, a gente corre um grande risco de entrarmos em problema com os nossos irmãos. Vocês estão comigo? Né, como diria o Hernandes Dias Lopes, crentes não devem brigar, mas eles brigam. Né? Crentes não deveriam brigar, mas eles brigam. Exemplo, você olha para o livro de Atos e você vê Paulo e Barnabé, 2 homens de calibre espiritual alto, também, gente? Top! Vai que o trem esquentou entre eles, o negócio ficou feio. O pessoal teve que separar a briga lá. E demorou tempo para esses dois se reconciliarem. Então, gente, é possível que nós tenhamos, né, embates com pessoas de carne e sangue. A questão é que Paulo está dizendo que além dos embates com pessoas de carne e sangue, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque no meio das nossas desavenças, ainda existe uma tentativa das trevas de usar os nossos problemas, amém? Comunitários, para
tornar-os ainda mais difíceis de solução. É isso que o diabo faz, amém, gente? Ele basicamente usa as nossas brechas para tornar os nossos relacionamentos ainda mais difíceis. Todo mundo comigo? Por isso Paulo pede que a gente vista-se da armadura de Deus, que a gente tenha postura de cristão no meio dos desafios, sejam eles visíveis ou invisíveis. Vocês estão comigo aqui, pessoal? Então são esses três inimigos que nós temos: a carne, o mundo e o diabo. O que é carne, gente? Carne, vocês ficaram olhando para mim com uma cara assim: o que é carne, pastor? Responde para nós. O que é carne? Carne, gente, é o que resta da natureza caída na nossa realidade. Então, quando a gente olha para o texto de Romanos 8, Paulo fala que nós fomos livres da condenação do pecado, amém, irmãos? O pecado não tem mais nenhum tipo de poder de nos condenar, amém? Nós fomos livres. A gente também está livre do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas a gente não está livre ainda da presença do pecado. Então, de alguma maneira, ainda resta um pouco da natureza caída em todos nós. E o que é essa natureza caída? É a vontade que todos nós temos de andarmos contrário ao plano de Deus, de andarmos contrário à vontade de Deus. E esse é o inimigo que nós lidamos todos os dias, né? Paulo vai dizer em Romanos 7 que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Alguém já se pegou nesse dilema aqui? O bem que você quer fazer, você acaba não fazendo. E às vezes o mal que você não quer, esse está aí com você. Então o cristão vive esse desafio do resíduo do pecado que ainda permaneceu, amém? Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala que há uma guerra constante da carne militando contra o espírito e do espírito militando contra a carne. Gente, isso é uma luta tão séria que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a orarmos pedindo para que Deus nos livre do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, um cristão não vence a força da carne na força do seu braço. Ele vence a força da carne no poder do seu espírito. Amém? Do poder do Espírito Santo. O outro inimigo visível de um cristão é o mundo. Na Bíblia existem 3 mundos, né? O mundo visível, que é esse mundo que você está vendo aí fora, que a gente chama de criação, né? Ou natureza. Esse mundo é bom, amém, gente? Amém, pessoal? Em Gênesis 1, quando Deus terminou de criar o mundo, Deus disse: e Deus viu que tudo era bom. Amém, pessoal? Deus não tem problema com o mundo criado. Deus gosta de bicho, amém, gente? Amém? Deus ama o seu pet, dá uma glória a Deus por isso aqui. Os pais de pet, digam aleluia, né? Deus não tem problema com o mundo visível. Existe um mundo que Deus ama, diz o texto bíblico, João 3,16, todo mundo conhece o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo são as pessoas. Esse mundo Deus ama. Mas existe um mundo que Deus odeia. E esse mundo nem são as pessoas e nem é a criação. O mundo que Deus odeia é um sistema. Em 1 João capítulo 2, versículos 15 e 17, eu acho que está aí, né, para projetar. Não tem problema. 1 João 2, 15 e 17 fala: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A Bíblia diz que isso não procede de Deus, e pelo contrário, mina o nosso amor pelo Pai. Vocês estão comigo, gente? O que seria o mundo? O mundo é esse sistema cultural, esse sistema moral, ideológico que opera em rebelião ativa contra a soberania de Deus, tentando ditar as regras na nossa vida e nos nossos relacionamentos. É basicamente o que a gente vê hoje, né, dominando a sociedade em que nós vivemos. Esse mundo, gente, Deus odeia, porque ele é um mundo que nos empurra na direção contrária à vontade de Deus. Vocês estão comigo aqui? E eu poderia dizer para vocês que eu acho que uma das grandes marcas desse modus operandi do mundo em que vivemos hoje, nós já falamos sobre isso aqui também, é o egoísmo, é o egocentrismo, é a vida voltada para si mesmo. Tudo é meu, tudo é para mim, tudo é para fazer a minha vontade, a minha satisfação, né? E se existe um princípio que a fé cristã ensina, é que nós devemos viver coletividade. Amém, gente? Nós devemos viver o nós. A igreja surge quando eu morre para surgir o nós. Todo mundo comigo?
E por final, então, o último inimigo aqui, invisível, é o diabo. O nosso grande adversário invisível é Satanás. Como Paulo vai dizer, a nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então você não pode ignorar que você vive numa batalha espiritual. Gente, presta atenção nisso aqui. Às vezes a gente tem uma ideia de que a batalha espiritual está acontecendo em algum lugar, né? A gente lê o texto lá de Efésios, o texto fala que a batalha espiritual acontece nas regiões celestiais. E a gente acha que as regiões celestiais é algum lugar em cima da nossa cabeça, na atmosfera. É que os anjos estão lutando lá em cima. Deixa eu dizer uma coisa para você, a batalha espiritual está acontecendo aqui e agora. Vocês estão comigo, gente? Regiões celestiais não é uma região desconectada dessa região que você vive. A diferença é que a região celestial, ou seja, aquilo que é espiritual, não é perceptível com os olhos naturais. Mas o espiritual está onde, gente? Hein, irmãos? Está aqui agora. Amém, irmãos? A presença de Deus, vocês acham que ela está onde? Ela está aqui agora. No livro de 2 Reis tem um episódio muito interessante sobre isso. A Bíblia diz que Eliseu e Geazi estão cercados numa montanha, né? Tem uma montanha, eles estão cercados. E aí Geazi, quando ele sai, ele olha para aquele exército cercando a montanha e ele entra em desespero. Aí ele volta para dentro correndo e fala para Eliseu: Eliseu, nós vamos morrer. Tem um exército gigante lá fora. O exército foi atrás de Eliseu porque Eliseu ficava delatando o que o rei pensava até dentro do seu quarto. E aí a Bíblia diz que o Eliseu levantou, tranquilo, passou um café, fez um pão de queijo, amém, gente? Esperou o pão de queijo assar. E aí, tranquilo, ele pegou o café, o pão de queijo na mão, saiu lá fora, abriu a janela, olhou para o Geazi e falou assim: ô meu filho, você não sabe de nada. E aí a Bíblia diz que o profeta Eliseu orou: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz que quando os olhos de Geazi foram abertos, ele percebeu que os anjos de Deus já estavam ali. Eles não chegaram quando Eliseu orou, eles já estavam ali. E a Bíblia diz que eles estavam ali em maior quantidade do que o exército que estava ali para destruir Eliseu e o seu moço. Vocês estão comigo? A questão, gente, é que o espiritual, a realidade espiritual já estava ali, mas Geazi era cego, ele não via. E é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes nós negligenciamos a batalha espiritual porque a gente negligencia que no modo natural da nossa vida existe uma realidade espiritual. Ou seja, você tem uma vida que é como se fosse uma moeda. Você tem de um lado a realidade natural e do outro lado você tem o quê? A espiritual. Elas não estão separadas. Mesmo que você não veja, ela está presente. E é por isso que muitas vezes, né, eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que ele faz total sentido. Casais começam a brigar dentro de casa sem saber o motivo. E parece que quanto mais eles tentam sintonizar a frequência, pior ela fica. E ao invés de o discernimento espiritual ligar ali e os dois entenderem que no meio daqueles ruídos, na verdade, existe uma ação das trevas tentando minar a paz daquele casal, eles ficam ali tentando resolver um dilema natural com ferramentas, um dilema espiritual com ferramenta natural. A Bíblia diz que as armas com as quais nós lutamos não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Um casal que tem o discernimento espiritual ligado, num momento como esse, o que ele faz? Ele ora. Ele liga um louvor, ele clama, amém, gente? Eu digo para vocês, gente, é impressionante. Todo domingo antes de vir para cá, eu percebo Satanás tentar tirar eu e a Virgínia da frequência. Por que será, irmãos? Por que será? Mas se a gente não tem discernimento, você entra nesse embate, que quando você vai fazer, né? Desculpa a palavra difícil, uma anamnese. Depois eu fico um olhando para cada outro perguntando assim: por que nós estamos brigando mesmo? Sim ou não? Falta de discernimento espiritual. Nós temos 3 inimigos, irmãos. A batalha espiritual, ela acontece aí, ó, na sua vida o tempo todo. Está aí no seu dia a dia, amém? O apóstolo Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Onde é que ele está, gente? Ao nosso derredor. Está aí o tempo todo tentando encontrar um espaço para te devorar. Então fica ligado.
Ativa o seu discernimento espiritual. Lembre-se, um cristão tem inimigos. E os primeiros inimigos de um cristão são os inimigos invisíveis. E, irmão, você quer uma coisa pior do que você estar lutando contra uma coisa que você não vê? Quem já assistiu Predador aqui? Fala a verdade. O Predador, nunca assistiu? Os primeiros filmes, Predador. Predador. Você nunca assistiu, Glá? Já assistiu? Nunca assistiu Predador? Quem nunca assistiu Predador? Levanta a mão. Deus tenha misericórdia da sua vida, amém? Gente, Predador é engraçado demais, porque nos primeiros filmes, o que ficava difícil de vencer o Predador? Porque ele ficava invisível, né? Aí nos primeiros filmes, como é que o pessoal mata? Porque corta, aí o sangue é como um líquido fluorescente, aí você consegue perceber. O diabo, irmão, ele não quer ser percebido na sua vida. Não fica achando que ele vai pular na sua frente com o tridente gritando: ah, te peguei. Não, ele quer ficar ali, irmão, como um parasita, drenando a sua energia, drenando as suas forças e fazendo você se esforçar cada vez mais para alimentar aquele ciclo de discórdia, aquele ciclo de inimizade na sua vida que não para. Você precisa ligar o discernimento espiritual. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Ativa o discernimento espiritual. Ora em nome de Jesus. Ora na live de oração com a gente todo dia, 7h30 da manhã. Aleluia. Amém? Uma propaganda, né? E assiste o Predador. E o segundo, gente, é o inimigo visível. Então, os inimigos invisíveis, a carne, o mundo, o diabo. Mas nós também temos os inimigos visíveis, que são pessoas de carne e osso, que podem estar sob a influência direta do domínio dos inimigos invisíveis. E elas vão acabar se posicionando de maneira hostil contra o cristão, a igreja ou a verdade de Deus. Então, primeira coisa, nós temos os inimigos invisíveis. Vocês estão comigo? Depois nós temos os inimigos visíveis. E os inimigos visíveis de carne e sangue, em primeiro lugar, eles podem se transformarem em inimigos porque estão debaixo da influência dos inimigos invisíveis. Vocês estão comigo, gente? Pergunto para você, quando é que o cristão pode considerar uma pessoa como inimiga? E como é que a gente age com esses inimigos quando as questões são de ordem pessoal? E aqui, gente, eu quero ler um texto com vocês. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Coríntios, por favor. Abra lá. Eu já vou usar o texto que a gente leu na introdução, mas eu quero complementar com uma outra leitura aqui. 2 Coríntios capítulo 4, abre lá comigo, por favor. Segundo aos Coríntios capítulo 4. Vamos ler. Tem como colocar a partir do versículo 1, por favor? Eu colocando o time da mídia em pé e a pulso. É que eu gosto de ler as coisas com contexto, gente. Aí eu ponho o versículo 3 e depois eu fico: por que eu não pus o contexto? Vai conseguir aí? Tá de boa. Eu leio aqui o 1 e o 2, você deixa o 3 ali, vai tranquilo. Vocês abriram aí, gente? Fala assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Contudo, diz Paulo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que ele está encoberto, o qual o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês estão comigo, gente? Então olha o que o Paulo está dizendo. Por que as pessoas não veem? Porque o Deus desse século cega o entendimento para que elas não vejam a glória do evangelho de Cristo. Amém? Então presta atenção. Vamos lá. Quando a inimizade se manifesta no âmbito estritamente pessoal,
Então, exemplo, eu tenho uma inimizade com uma pessoa, mas é no âmbito estritamente pessoal. Ou seja, foi uma ofensa, fofoca, calúnia, perseguição, prejuízo. A Escritura nos dá um conselho muito claro, ok? Qual é o conselho? É que nós devemos amar de maneira absoluta e até mesmo orar pelos nossos inimigos. Então, por que isso, gente? Porque Paulo está dizendo para mim e para você que essa pessoa pode estar fazendo isso com você porque ela está o quê? Cega a respeito do Evangelho. Amém, gente? Ela te ofendeu, ela agiu de maneira inadequada com você, porque dentro dessa perspectiva a pessoa não tem clareza a respeito de como o Evangelho espera que ela haja nesse contexto. Então ela acabou falhando. Vocês estão me ouvindo, gente? E porque a pessoa acabou falhando, então Jesus nos chama, né, em Mateus capítulo 5, é o texto que nós lemos na introdução, a amarmos essa pessoa e até a orarmos por quem está nos perseguindo. Vocês estão comigo aqui? Vou dar aqui 2 exemplos no texto bíblico sobre esse assunto, né, em que a cegueira espiritual, a ação das trevas que cega os olhos e impede que essa pessoa tenha um procedimento de acordo com o Evangelho, deve me levar a amar essa pessoa de maneira incondicional, deve me levar a perdoar essa pessoa e até orar pela vida dela. O primeiro exemplo está lá no livro de Atos. Atos capítulo 7, todo mundo conhece o texto, né? Estevão está sendo apedrejado. E o que Estevão ora, gente? Jesus, mata esse povo todo que está me matando. É assim que ele ora, gente? Sim ou não? Como é que ele ora? Senhor, perdoa, porque eles são ignorantes. Eles estão cegos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. A respeito desse assunto, eles não têm uma consciência formada no Evangelho. E é por isso que eles estão desferindo violentamente contra a minha vida. Então o que eles precisam? Perdão e oração. Estevão está sendo morto pelos seus agressores, mas ele tomba, ele morre, perdoando e intercedendo por eles. A mesma coisa acontece com Jesus. Jesus está sendo crucificado. Vocês estão comigo aqui, gente? Como Jesus ora pelas pessoas? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, a ignorância deles é que os está levando a agir assim. E por causa da ignorância, o que eles precisam? Perdão e intercessão, oração. O próprio Paulo, gente, em Atos capítulo 1, versículo 13, diz que quando perseguiu a igreja, o fez por ignorância. Em Atos 3,17, quando Pedro está pregando aquela multidão reunida ali, Pedro fala que as pessoas só mataram Jesus porque elas eram ignorantes. E o próprio Deus corrigiu o coração de Jonas, lá no livro de Jonas, quando Jonas não queria ir para Nínive pregar, porque Jonas queria ver o pau quebrando, o Jonas queria ver o juízo. O Senhor falou para ele: ô Jonas, sabe por que esse povo fez isso? Sabe por que eu estou mandando você pregar e perdoar eles? Porque esse povo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então muitas vezes, irmãos, nós somos chamados a orar e perdoar um inimigo. Por quê? Porque essa pessoa, a respeito desse assunto, ela é cega espiritualmente. Há uma ação das trevas que cega essa pessoa a respeito da consciência do Evangelho. E é por isso que ela está agindo assim. Porque, seja honesto, você acha mesmo que se essa pessoa tivesse a mesma consciência do Evangelho que você tem, e a mesma presença do Espírito Santo que você tem na sua vida, ela teria agido assim? Sim ou não? Não. Então, quando nós temos um inimigo, amém, gente, que tem a ver com uma ofensa pessoal, é uma coisa, né, da minha vida, me ofendeu, falou mal de mim, me caluniou, pastor, me perseguiu, me causou prejuízo. Essa pessoa está cega, ela não sabe. Então o que você tem que fazer? Amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente e orar incondicionalmente. Jesus fala isso. Você quer ser perfeito? Você tem que fazer igual ao seu pai. O seu pai faz o sol nascer sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se você quer ser perfeito igual ao seu pai, você tem que ser igual a ele. Seja perfeito como perfeito é o seu pai celestial. É fácil? Sim ou não?
Não, não é. Mas, gente, tem uma outra perspectiva. Amém? Vocês estão comigo? Que é quando nós temos inimigos de carne e osso, mas aí não é uma oposição pessoal. Isso é uma outra questão. Então você tem o inimigo de carne e osso, que está fazendo uma oposição pessoal. Mas você tem uma outra questão, que é o inimigo de carne e osso, que faz uma oposição ao reino de Deus e ao seu compromisso, à sua fé com Deus. Aí já é uma outra coisa. Vocês estão comigo, gente? A dinâmica muda radicalmente quando deixamos a esfera da ofensa pessoal e entramos na esfera da obstinação maliciosa e institucionalizada contra o evangelho, que são os sistemas, os governantes tiranos, os falsos mestres que conspiram conscientemente para calar a verdade e a voz da igreja. Aí a postura já é diferente. Então, quando a ofensa é pessoal, eu tenho um inimigo pessoal, amém? Então eu tenho os inimigos invisíveis, a carne, o mundo, o diabo, amém? Eu preciso de Deus para vencê-los. Mas aí eu tenho o inimigo visível, que é de carne e sangue, está me ofendendo na esfera pessoal. Ama, perdoa, por quê? Porque esse cara pode estar cego, ele não tem o entendimento que você tem, ele não tem a mesma graça que você tem, ele não chegou lá ainda, então estende a mão, ajuda a pessoa a andar, amém? É verdade que às vezes a nossa maturidade, ela se transforma numa ferramenta de julgamento, né? A gente às vezes, porque amadureceu um pouco demais e está vendo a pessoa errando, o que a gente faz? Lenha nela. Sim ou não? Rei, é um absurdo, né? E aí a falha do meu irmão se transforma no meu campo de tripudiar em cima dele. Tá errado? A nossa maturidade deve servir para o crescimento. Amém, gente? Então a gente ora, a gente estende a mão. Mas existe a ofensa que não é contra mim, é contra o reino, é contra o meu Senhor, é contra o evangelho. Vocês estão comigo, gente? É contra a igreja, é contra a minha fé. Então como é que eu devo agir numa ocasião como essa? Agora eu fiquei na dúvida, eu coloquei o texto de Atos 4 aí, então põe aí para mim, por favor. Atos capítulo 4, abre aí comigo, por favor, gente, estou quase acabando aqui, tá? Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. Deixa eu abrir aqui o texto rapidinho. Atos 4, versículo 23 ao 31. O que está acontecendo aqui? Pedro e João levantaram o aleijado na porta do templo e estão sendo perseguidos pelo sinédrio judaico. Amém, gente? Um pessoal que tem consciência do que está fazendo. Eles sabem que Jesus é o Messias. Eles se depararam com o testemunho do Cristo ressuscitado. Mas mesmo assim, em prol, né, dos seus interesses, eles estão insistindo em perseguir os cristãos e o evangelho. O texto bíblico diz que quando Pedro e João foram soltos, voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração, dizendo: ó soberano Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, tu que falastes por meio do Espírito Santo pela boca do teu servo Davi, o nosso pai, dizendo: por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem o Senhor ungiu. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem corajosamente a tua palavra. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui, pelo amor de Deus? Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O texto diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Então, como nós agimos quando nós temos os inimigos
que são inimigos da igreja, do senhorio de Cristo, inimigos do reino, pessoas, instituições, governos que estão contra a vontade do Senhor. Então o texto aqui de Atos 4 fala algumas coisas que nós devemos fazer. Primeira coisa, você precisa reconhecer a soberania de Deus. O texto diz que Deus não perdeu o controle mesmo quando o mundo se levanta contra os seus justos caminhos. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, gente, às vezes a gente cristão, a gente vive como se a igreja fosse perder e o mundo fosse vencer, né? A igreja vive desesperada. Meu Deus, a igreja vai acabar. Não, irmão, a igreja nunca vai acabar, amém? Porque quem sustenta a igreja não somos nós, não é o nosso trabalho, não é o nosso esforço. Quem sustenta a igreja é o Senhor da igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, amém? Então, irmãos, primeira coisa, lembrem-se, a igreja diante da oposição se lembrou, o Senhor tem o controle, o Senhor já sabia que isso ia acontecer, que diante da proclamação do reino de Cristo, os governos desse mundo iam gritar, amém? Mas o Senhor está no controle. O texto bíblico diz, em segundo lugar, nós devemos clamar pela contenção desses poderes e não por uma vingança carnal. O texto diz que os discípulos oraram, Senhor, agora olha para a ameaça deles. Então os discípulos disseram: Deus, olha para a maneira como o mundo está se posicionando em relação à tua igreja. Olha para as ameaças. Olha para a maneira como esse povo está se voltando contra o Senhor e contra o seu ungido. Amém, gente? Eles não oram: Deus, perdoa esse povo porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Você viu isso aqui? Não. Eles estão dizendo: Deus, refreia a força do mal, fecha a boca do leão, cala o poder do mundo, cerra a ameaça deles contra a tua igreja. Você pode dar glória a Deus por isso aqui? É um clamor para que Deus amorteça o golpe, paralise a eficácia do mal, tire o fôlego dos planos iníquos. A igreja precisa orar, irmãos. Deus, refreia a força do mal, fecha a boca do leão. Amém, irmãos? Às vezes a gente ouve o discurso, né? As pessoas dizendo: mas os cristãos não são chamados a amar todo mundo. Não, nós somos chamados a amar todos aqueles que estão na cegueira, amém? E precisam da luz do evangelho para se converter. Mas pessoas que insistem na sua maldade, na prática da maldade, mesmo diante da consciência da verdade, nós oramos: Deus, para essas pessoas. É necessário que o avanço da maldade seja contido. Você pode dar glória a Deus por isso? E por último, irmãos, e por fim, nós oramos então, pedindo ao Senhor que Ele nos capacite para que o seu reino possa avançar através de nós. Eu termino dizendo que o foco da oração aqui não é uma blindagem, que é uma outra coisa que a gente ora demais. Senhor, nos protege do mundo. Não que isso seja errado, amém? Às vezes a igreja não ora: Senhor, blinda a gente, nós estamos aqui no nosso bunker, né, escondidos contra todos os ataques. Senhor, seja como uma cápsula. Não, irmãos, olha o que os cristãos estão orando: Senhor, nós queremos mais ousadia, nós queremos mais intrepidez, nós queremos ir para cima. Pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus aí. Senhor, nos concede intrepidez para anunciarmos ousadamente a Tua palavra, enquanto o Senhor realiza prodígios e sinais no nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. A igreja não é chamada a recuar, a igreja é chamada a avançar, prosseguir. Amém, gente? Irmão, eu sei que nós precisamos tomar cuidado, né? Porque a questão aqui não é você transformar uma rixa pessoal numa coisa espiritual, que é uma coisa também que o crente adora fazer, né? O que o crente fala assim: não, essa pessoa está se voltando contra o Senhor. Não, é contra você mesmo. Não tem nada de Deus nessa história, é briga de crente. Amém? É briga de cristão. Não tem nada de Deus nisso, é só cegueira mesmo. Então não fique espiritualizando, não. Amém? Porque tem crente
Que ele espiritualiza o conflito dele com o irmão e fala: Deus está se levantando contra mim, está se levantando contra o Senhor. E Deus fala: não tem nada a ver com isso. Isso é problema seu. Amém? Vai lá perdoar, orar, andar mais uma milha com ele. Amém, irmãos? Aí o povo canta: tem sabor de mel, tem sabor de mel. Oh, Jesus, me vinga, aleluia. Não, tem nada disso. Então não é um clamor por justiça endossado aqui, né? Porque pela nossa satisfação, pela nossa insatisfação de um ego ferido. Não é isso, irmãos. Até essa oração contra o mundo, entre aspas, a gente precisa fazê-la com sabedoria, né? Eu termino citando isso aqui. O Salmo 139 é um salmo muito bonito. Acho que todo mundo conhece a primeira parte do salmo, né? Davi está ali exaltando os atributos de Deus. Ele fala: Senhor, o Senhor conhece tudo, o Senhor está em toda parte, né? O Senhor tem todo o poder. E aí depois de ele exaltar a Deus e os atributos de Deus, ele fala assim: Deus, você quer saber de uma coisa? Eu sou seu amigo demais, eu amo o Senhor demais, e eu odeio todo mundo que te odeia. Tenho raiva dos seus inimigos. Eu quero é que o Senhor mate todos eles. Davi fala assim. Você está lendo ali, maravilhoso, você sonda, meu Deus, conhece meu coração, uhul, glória a Deus. De repente Davi dá um chilique, fala: Deus, mata todo mundo, aleluia. Só falta dar um glória a Deus depois, glória a Deus. Mas é porque é o princípio da aliança. Se você tem uma aliança com alguém, os inimigos dessa pessoa passam a ser os seus inimigos, os amigos passam a ser os seus amigos. Então Davi olha, ele está admirado com Deus. Ele fala: Deus, esse povo não tem nada com o Senhor não, eu quero é... Aí ele para e respira e fala: mas Senhor, até essa minha oração pode ser pecaminosa, então sonda meu coração. Sonda, meu Deus, o Senhor conhece meu coração, prova as minhas intenções, as minhas motivações, prova os meus propósitos, os meus caminhos. Vê se nessa maneira minha de pensar tem alguma coisa de errada e me guia pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Então, um cristão pode ter inimigos? Pode. Pode. Invisíveis e visíveis. Os invisíveis, a carne, o mundo, o diabo. Os visíveis podem ser pessoas, mas tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que são inimigos visíveis porque estão cegas, e essas precisam de perdão e misericórdia. E tem os inimigos visíveis que querem ser inimigos de Deus, do seu reino. E como elas são inimigas de Deus e do seu reino, elas se tornam os nossos inimigos também. E para essas pessoas, nós lembramos: primeiro, Deus é soberano. Amém? Segundo, Deus freia a maldade desse povo aí. E terceiro, dá-nos ousadia para continuarmos testemunhando mesmo diante da oposição. Amém, gente? Não, vamos ser honestos aqui. Vocês concordam comigo que existem pessoas nesse mundo hoje que fazem frente ao evangelho intencionalmente, sim ou não? Quem concorda aqui? Não são pessoas que não conhecem. Não são pessoas que são cegas. São pessoas que têm o conhecimento. Mas essas pessoas estão incomodadas com o fato de nós proclamarmos o senhorio de Cristo. Porque elas não querem se submeter. Elas não querem se render ao senhorio de Jesus. Então elas se opõem com veemência ao evangelho de Jesus Cristo. Porque elas não querem se sujeitar. Mas nós vamos continuar proclamando. Amém? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém?